Bem-vindos ao quadro Abrindo o Apetite, com participação da SBB. Eu sou a Carla Caldas, sou chefe do Sabores da Nega e hoje eu vim fazer uma receita de bolo mousse, de chocolate com café e um marshmallow de coco. A gente vai começar colocando todos os ingredientes secos e depois a gente adiciona todos os doces. Então a gente vai começar com a farinha. A gente não vai precisar nem bater na batedeira. O açúcar, eu tô usando açúcar mascavo, uma pitadinha de sal. Essa pitadinha faz toda a diferença no doce. E o fermento químico. Então a gente só dá uma misturadinha, porque o açúcar mascavo ele tem umas pedrinhas. Mas também não tem problema ele ficar com algumas pedrinhas, ele dá até uma texturinha legal pro bolo, ele fica bem molhadinho. E aí a gente entra com o óleo e a água. Aqui a gente vai só misturar os ingredientes, a gente não precisa ficar batendo muito a massa, não. Ele não vai ficar uma massa muito úmida, porque ele é a base, ele vai servir de base para um mousse que a gente vai colocar depois, então é normal ele ficar assim mais sequinho. Aqui a gente untou com farinha, com óleo e farinha, né? Aqui eu não unto a forma inteira, porque a gente vai colocar o mousse por cima aqui depois nessa mesma forma. Então eu só unto até a metade, que é mais ou menos onde o bolo vai ocupar. Então aqui a gente vai para a segunda etapa, o nosso bolo já assou. Então enquanto ele esfria a gente vai fazendo o mousse de chocolate com café. Aqui tem 360 gramas de tofu, aí a gente vai quebrar eles. Aqui a gente vai colocar água. O açúcar. Para o mousse eu prefiro usar o açúcar branco, mas pode ser qualquer outro açúcar, pode ser o demerara. O cacau em pó. Essência de baunilha, é só um pouquinho. Você pode usar a essência, na verdade, que você quiser. E a pitadinha de sal. E vamos bater. Depois que o creme estiver bem lisinho, não tiver mais nenhum grãozinho de tofu, ele tem que estar bem liso. Você entra com o café solúvel. Esse daqui é um em pó. Se você não for utilizar o em pó e quiser usar o granulado, você tem que diluir ele na água que a gente já usou. E aqui eu vou bater ele até ele dissolver, né? Até ele ficar homogêneo, e vou entrar direto com o chocolate derretido. O chocolate derretido é bom deixar ele por último, porque senão ele endurece já muito e não deixa o liquidificador bater o tofu para ele ficar lisinho. Ó, o nosso bolo já tá assado. Ele fica baixinho, tá vendo? Ele não é um bolo muito alto. Ele vai ocupar um pouco menos da metade da forma. E aí, por cima dele, você já... Ele não precisa estar totalmente frio, o bolo, pra você colocar o mousse por cima, não. Porque isso tudo aqui vai pro freezer. E agora ele vai pro freezer por umas 2 horas. Agora a gente vai para a última parte do bolo, que é o marshmallow de coco. A gente vai começar colocando os açúcares. Aqui não tem a opção de fazer com outro açúcar. Tem que ser o açúcar de confeiteiro e o açúcar cristal, senão ele não dá o ponto do marshmallow. Então você vai ter que colocar muito emulsificante, e o emulsificante dá um gosto horrível, é um gosto muito amargo, então se você não consumir esse tipo de açúcar, eu não aconselho a fazer isso. Aqui tem um pouquinho de essência de baunilha. E aqui tem o leite de coco. Eu tô usando o leite de coco industrializado por conta da textura dele. E que ele já tem
um espessante, né? Ele tem que ser gelado, bem gelado, para dar certo. E aqui tem o emulsificante. O emulsificante a gente compra em qualquer casa de confeitaria. E ele é bem importante para dar o ponto desse marshmallow. Se você quiser fazer um marshmallow de aquafaba também dá um bom resultado. Agora é só bater na batedeira. Não precisa ser uma batedeira planetária. Pode também ser o mixer com o fouet. Não pode ser com o mixer mesmo, tem que ser com o fouet. Para ele ficar mais consistente, você precisaria colocar um pouco mais de emulsificante. Mas eu não aconselho, eu acho que para esse tipo pro que a gente vai usar aqui, ele já é o suficiente. O marshmallow, ele já está pronto e ele é um complemento pro bolo. Então, ele tem a sua função, lógico, dentro da receita, mas ele é totalmente opcional. Então agora a gente só vai esperar o bolo chegar na textura certa pra gente poder desenformar e colocar ele por cima para servir. A gente já deixou ele na geladeira o tempo suficiente para desenformar. Então a gente passa a faquinha nele só para desgrudar o bolo. Aí a gente com o auxílio de um copo, que tem que ser maior do que a gente desenforma. O marshmallow você pode colocar ele por cima do bolo inteiro. Eu não vou colocar aqui, eu vou cortar ele sem estar com o marshmallow e vou servir ele só como um acompanhamento. Se você quiser polvilhar uma canela por cima, um cacau em pó também dá um efeito legal. Se você for colocar o marshmallow no bolo inteiro, principalmente. Bom, é isso, pessoal. A gente terminou essa receita. E se vocês forem fazer a receita em casa e tirar foto, marca a SBB e a Natural Tech. Eu espero que vocês tenham gostado.